Salve família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a bordo da Petrohope aqui na cidade de Agrestina, né família? Na verdade a gente já tá saindo, eu tinha feito um vídeo comentando sobre esse mesmo assunto na vinda, né? Mas o áudio também ficou terrível, eu não tinha ativado o microfone, tinha dado um defeitozinho, ficou pegando só o áudio aqui da câmera. Mas agora o microfone tá valendo, família. Embora o assunto seja espinhoso, meus nobres e queridos irmãos, muito espinhoso. Vocês devem lembrar daquele vereador, e que tão insignificante que é, as próprias matérias da mídia colocam sempre vereador que invadiu igreja, né? Vocês devem lembrar dele, se não lembra tá aí a imagem, vou colocar a imagem para vocês verem. Meus nobres e queridos irmãos, esse camarada, com a alegação que estava protestando contra o racismo contra negros, no caso daquele angolês, né? Vocês devem lembrar, a gente falou daqui também, né? A gente falou no canal. Esse angolês, ele era um homem que tinha alguns problemas também já, certo? E ele trabalhava como garçom e justamente, segundo as informações, por não prestar um bom serviço, tinha sido demitido. A gente até fala o que poderia ter sido isso. E aí ele enche a cara e vai lá cobrar do patrão os direitos que ele achava que tinha, né? Vai bêbado, né? Com a cara cheia, cobrar. Outros homens negros, como você pode ver a imagem, estavam lá, se irritaram e começou a treta onde ele perdeu a vida. Resumindo, foi homens da mesma classe social, do mesmo tipo, se enfrentando e não tinha cidadão de bem naquele meio. Foi só isso. Em uma sociedade equilibrada, o assunto não teria jamais tido a repercussão ou tratado como ele foi. Um crime tem que ser sempre punido. O que fizeram com ele foi crime. Não importa como o jeito do cara, as coisas erradas que você tenha, existe a justiça justamente para isso. Ninguém tá aqui passando pano para o que aconteceu. Agora as narrativas de tretinha de classe social, de tretinha de branco contra preto, etc, etc, que a mídia esquerdopata tenta levantar, é absurda, meus irmãos. Isso só encaixa realmente numa sociedade como a nossa, onde a opinião das pessoas também estão polarizadas, contaminadas completamente, ninguém raciocina mais. É absurdo em cima de absurdo. Então, protestando segundo ele, né, o vereador, que ninguém sabe o nome já, pela relevância política que tem, imagine, né? A única coisa que ele sabe fazer é invadir a igreja. Diz que é advogado, né? E é mais um daqueles, meus irmãos, que fracassa na sua própria profissão, aí consegue um diploma e diz, não, eu sou advogado, mas não ganha um centavo com a profissão. Vive é de mamar nas tetas. E o desespero dele é justamente esse. Se condenado, e ele foi, ele teria que passar 10 anos longe da política. Para esses caras, meus irmãos, isso é uma vida. Porque não sabe fazer outra coisa a não ser mamar. Diante daquelas imagens absurdas, ele invadindo a igreja, né? Imagens essas que eu não sei como, mas está conseguindo censurar. A gente estava com 3 vídeos aqui pendurados, com a alegação de direito autoral de imagem, as imagens lá da invasão. Vou colocar aí para você ver, colocar aí na edição. Ele invadindo a igreja, a coitada da velhinha já infartando, né? Com esse absurdo. Não pode exibir as imagens não, que é direito autoral. É um absurdo, família. É uma coisa assim que é de dar enjoo numa cabra, num cabrito. Por que eles fazem isso? Porque é a mesma coisa de terem removido os likes. Eles querem vir com narrativas absurdas, com ponto de vista que ninguém concorda. E aí, quando se faz a matéria, quer colocar equilíbrio. Não, teve pessoas que gostaram e teve pessoas que não gostaram, passando para as pessoas no meio da notícia que foi equilibrado. Aí o cara entra num vídeo, por exemplo, e vê lá 50 mil curtidas contra 1,5 milhão de descurtidas. Dá para você comparar? É óbvio que não dá, mas eles fazem, né? E eu tô sendo generoso, nunca que dá 50 mil curtidas, muito pelo contrário. Dá 100, 200 curtidas no máximo, né, de outras pessoas, que às vezes pode ser até boots deles mesmos, contra 150, 300, 400 mil dislikes. Era assim que os vídeos deles tinham. Lembra dos vídeos de propaganda aqui? Aí não, tira. Não, mas vocês podem bloquear. Não, eu quero que tire, porque senão vão dizer que eu tô com medo da opinião do povo. Aí usam essa narrativa. É o mesmo caso dele. O pessoal, parceiro dele, lá de Curitiba mesmo, a Câmara dos Vereadores, julgou o caso dele, viu que realmente é
as imagens não deixam sombra de dúvida. A mídia quer trabalhar, como eu estou dizendo para vocês, censurando as imagens, porque não tem narrativa contra as imagens. Quem assistir as imagens diz, isso aqui é um absurdo. Se fosse minha mãe, eu vi no nosso vídeo inclusive muitas pessoas dizendo isso, olha, se fosse minha mãe eu ia resolver de outro jeito. Se fosse meu pai, minha mãe idoso, minha vozinha que tá lá, e o cara fizesse isso, invadisse com um monte de gente desse jeito, gritando na cara do povo de fascista, vou colocar aí pra você ver, olha as imagens, meus irmãos, olha as imagens, absurdo, meu irmão. A pessoa se irrita, a pessoa fica indignada só de ver. Foi assim que ficou a igreja. Então quando as pessoas verem isso, né, não tem como discutir, não tem como criar outra narrativa. Então o que é que eles fazem? Não, vamos censurar. A Câmara, né, dos vereadores, quando viram as imagens, disseram, não, tem que caçar mesmo. O cara desse não é pra estar aqui junto com a gente. Caçaram, ele recorreu, né, fizeram aí, como você pode ver também, vou colocar a imagem pra você ver. Mantiveram a decisão, né, reveram o processo todo, ele recorreu. Segunda vez, perdeu de novo. Analisam o processo e dizem, não, diante disso aí tem que ser caçado mesmo. Então a gente comemorou aqui, né, eu falei com vocês, fiz um vídeo, digo, ó, graças a Deus, que é uma vitória, né, das famílias de bem. Não é nem ser conservador de direita, porque isso aí é ferramenta do sistema, mas as pessoas de bem desse país que respeitam, para serem respeitadas, é uma vitória de todos nós. Uma vitória dos valores cristãos. Aí o que é que acontece? Vem Barroso, que esqueceu que é ministro, mas pensa que é um imperador, que o Brasil é algum tipo de império e ele manda. Ele é como se fosse um deus. E ele sozinho anula aí. Não respeita nem os colegas, né? Que veja, foram muitas pessoas que foram eleitas pelo povo que votaram. Foram outras autoridades como ele. Mas ele se acha o Deus, né? Ele está no Supremo, então ele é um Deus Supremo. E cancela a decisão tomada, meus irmãos. Então é diante dessas coisas que eu digo para vocês, você tem que acordar, meu irmão. Essa polarização está levando a isso. Tudo é culpa da maldita polarização. Muitas pessoas de esquerda comemorando isso, porque entende por ele ter sido, ele é, né, um vereador do PT. Ah, não, é porque eu gosto mais do Lula, então isso aí pra mim é uma vitória contra o Bolsonaro. Não tem nada a ver, meu irmão. Cada caso é um caso. Agora vale lembrar que a maioria desses ministros são de esquerda. E o próximo presidente vai poder escolher mais dois. Você quer que Lula escolha mais dois ministros do STF, meu irmão? Eu sei que o governo atual é péssimo. O Bolsonaro conseguiu a façanha de ressuscitar o PT de uma forma que os próprios especialistas, desculpa, família, a própria mídia de esquerda, né, esquerdopata, dizia que demoraria pelo menos 10 anos. E o Bolsonaro conseguiu ser o maior cabo eleitoral do Lula, fazendo o cara aí conseguir, né, se tornar-se elegível. Isso é graças a também as medidas que ele tomou para enfraquecer a Lava Jato. Ele mesmo disse, eu acabei com a Lava Jato. Se ele acabou com a Lava Jato, é óbvio que os processos que a Lava Jato tinha feito e conseguido enfraqueceram também, dando liberdade a vários criminosos. Então por isso é que você tem Lula legível aí. Eu acho que nem que os dois fossem irmãos, um ajudaria tanto o outro. Então tá aí essa situação terrível, meus irmãos, terrível, a polarização absurda que a gente está enfrentando e tendo que engolir literalmente sapo, porque isso aí é um tapa na cara da sociedade. Eu repito, o que os ministros dessa instituição têm feito aqui no Brasil, meu irmão, é de revoltar. Qualquer pessoa, juristas, não é só, não é os pobres que estão falando isso, é os ricos que estão falando isso, não, é jurista, qualquer pessoa que entende, sabe que não é de hoje que esses caras, graças à corrupção, literalmente, sabe que boa parte do parlamento, mais de 70%, 80% está na mão deles, 90% tem algum tipo de processo. Então os caras sabem que, olha, eu faço o que eu quiser e nenhum vem pra cima de mim. Nós não vamos tomar nenhuma, porque tem medidas legais. Ninguém está falando aqui de fechamento, como estavam os fanáticos, né? Fecha o STF. Isso é um absurdo. É uma instituição necessária, é um poder necessário. E como todos os outros poderes, tem ferramentas para cobrir excessos. Os ministros podem sofrer impeachment também. Agora, a questão é porque aqueles que podem fazer isso legalmente, não fazem. O que deveria, em vez de estar falando esses absurdos aí, de fechar a instituição e dar golpe de justiça, isso é um absurdo. Democracia sempre. Agora,
Ao invés de estar se falando dessas bobagens que só traz problemas, deveria se perguntar por que os homens que foram eleitos para representar o povo, que têm as ferramentas na mão, continuam dessa forma. E isso era o que deveria ser perguntado, meus irmãos. Mas é isso que o povo não pergunta, graças a quê? A polarização. Por isso que é que eu digo a vocês que a culpa toda é da polarização. Resumindo o caso desse vereador, o que ele quer ser agora é deputado. E um cara desse consegue entrar, meu irmão, mesmo sem voto. Por causa dessa parada de legenda, por causa dessa parada das cadeiras que tem ali. Um partido precisa de tantos mil, porque o partido é grande, aí ele precisa de tantos mil para se eleger, vamos dizer 30 mil. O outro partido é pequeno, com 5 mil ele já entra. Então é esses absurdos, porque era pau a pau mesmo, era para ser pau a pau. O cara foi mais bem votado, os mais bem votados entram. Não interessa de que partido ele é, de cadeira para um, não existe isso. Mas já criaram tanto mecanismo que o cara entra até sem ter voto. O tal do voto de legenda. Bota uma pessoa, sei lá, vamos pensar aqui no YouTube famoso. Entra Felipe Neto para deputado, aí ele tem não sei quantos 4 milhões de votos. Ele não precisa disso tudo para se eleger. Então o que é que ele faz? Ele divide para os outros. Então eles não explicam para vocês isso, mas isso é o voto de legenda que eles falam. Então, meus irmãos, a gente já esculhambado demais a coisa. Família, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Tá me dando até tosse. Mas deixa a tua opinião sobre mais esse absurdo. Passe o vídeo para mais adiante. Porque se a gente continuar com essa polarização, meu irmão, a gente tá acabado, a gente tá no fim. Então, se existe uma maneira, uma chance de essas coisas pelo menos diminuírem, é apenas com a conscientização de todos nós, meus irmãos. Então passa o vídeo adiante, mostre para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, mas quero ver a tua opinião, faço questão de saber a tua opinião, tá certo? E a gente volta a qualquer momento, meus irmãos. Não é fácil fazer esses vídeos, esses temas, quando você toca nesse assunto, vocês devem ter visto aí. Falou em eleição, já vai ter aí no vídeo embaixo. Não, as eleições de processo, não sei o que. Agora tá assim, meus irmãos. Então o algoritmo ele fica de olho, porque na verdade eles querem nós aqui pra quê? Pra fazer entretenimento. Sabe, o palhacinho de circo que ele fica ali fazendo as palhaçadas, é pra isso que a gente serve hoje. Raciocinar aqui de forma coletiva, mostrar fatos, questioná-los. Não, isso aí não pode. Então, meu irmão, eu peço que enquanto tem essa brechinha, você nos ajude aí nesse trabalho. Não é brincadeira, não. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. A gente segue junto. Um abraço. E são 2 vídeos por dia, não esquece, tá certo? Fui!